Mais uma vez, queremos compartilhar uma reflexão baseada na palavra de Deus para nossa edificação espiritual. Grato a Deus por essa oportunidade, pelos recursos tecnológicos que Ele tem permitido o homem desenvolver para que o seu reino seja divulgado, expandido, anunciado. Muito bem, nossa meditação hoje está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 1 ao 8, onde Jesus é procurado ali pelas autoridades de Israel, a elite dominante que estava dividida em três segmentos. Os sacerdotes que representavam ali o sumo sacerdote e os sacerdotes, a elite religiosa, e os escribas que representavam a elite intelectual, catedrática, os doutores da lei, e os do Sinédrio, os príncipes do povo, os principais, que era do Sinédrio, o Senado, aquele grupo de 70 anciãos, assim chamados, que representava o poder político, que mediava ali, então, a relação com o Império Romano que dominava a nação na época. E esses três segmentos da elite dominante estavam irritados com Jesus. Uma semana antes ele havia entrado em Jerusalém de maneira triunfal, aclamado pela multidão que proclamou ele como sendo o Messias. E ele chegando ali, foi direto para o templo e encontrou lá, naquela área que era reservada para o culto dos não-judeus gentios, que havia sido transformado pelos judeus ali, num desprezo aos gentios, numa feira livre. Ele viu aquilo e ficou indignado e então expulsou todos de lá, de maneira severa, e dizendo: vocês não sabem que está nas Escrituras, escrito, que o Senhor disse que esta casa será chamada casa de oração para todos os povos e não só para vocês, dizemos assim, os judeus? E isso criou então um alvoroço e uma revolta ali naquela elite dominante. E lá no versículo anterior, ali 47, o capítulo 19, nós vemos ali que Jesus, todos os dias, então, estava ali no templo. Ele havia entrado uma semana antes, no primeiro dia da semana, equivalente ao domingo, e então continuou indo todos os dias lá de Betânia para Jerusalém e ensinava no templo, até o dia em que foi preso e condenado e morto, crucificado. E então as autoridades sempre queriam matá-lo. Diz lá que eles queriam matá-lo, mas tinham medo do povo. Por quê? Porque o único poder realmente que as elites dominantes, exploradoras, temem é o levante do povo, porque o poder emana do povo. Deus transmitiu o seu governo humano para o povo. E então nenhum império subsistiu depois que o povo se levantou como um dilúvio. Nos tempos modernos, temos o exemplo da Revolução Francesa, daquele reino absolutista francês, né, Luís XV, que o povo era oprimido, mas chegou um momento que se levantou e até mulheres então empurraram canhões para ir então destruir a Basílica. E começou aí então a Revolução. Muito bem. Agora, aqui estavam esses três segmentos de novo, querendo fazer uma pergunta para Jesus. Os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, e os principais do povo, que eram os do Sinédrio. E a pergunta que eles fizeram foi o seguinte: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Em outras palavras, nós somos as autoridades. Você chega aqui, expulsa todo mundo e ensina contrário ao que nós ensinamos. Quem lhe deu essa autoridade? Aí Jesus mostra que este é o foco da nossa aplicação. O que Jesus nos ensina com essa resposta dele?
ele quer que nós aprendamos com ele. Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pois bem, Jesus respondeu, vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu responderei a de vocês. O batismo de João Batista, né, o profeta, era dos céus de Deus ou dos homens? Aí eles ficaram lá maquinando e discutindo entre si. Se dissermos que ele era profeta de Deus, então ele vai dizer, por que vocês não creram nele? Antes se opuseram e foram contra ele, né? E ao ponto de mais depois o próprio Herodes cortar-lhe a cabeça. Então ele foi rejeitado pelas elites, como Jesus estava sendo rejeitado também. Mas se nós dissermos, não, esse batismo dele, ele não era profeta, ele inventou esse batismo dos homens. Eles temiam que o povo vai nos apedrejar aqui, porque eles todos consideravam João Batista como um profeta, como também a multidão cria em Jesus. Né? Muito bem. Aí eles disseram, nós não sabemos responder. Jesus disse, tampouco eu responderei, vou responder a pergunta de vocês. A lição que nós temos aqui, qual é? Jesus quer nos ensinar que nós nunca devemos perder tempo em querer ficar discutindo, ensinando a verdade de Deus, do reino, a palavra de Deus, do evangelho, para quem não tem interesse. Há pessoas que estão interessadas não em aprender. Como Jesus disse, não tem fome e sede de justiça da verdade. Esses serão fartos. Para esses, ele sempre ensinava e estava solícito a ensinar. Mas para os que queriam apenas levantar discussão e polêmica, Jesus não atendeu. Aqui ele simplesmente não perdeu tempo com esse tipo de gente. É o que nós devemos então fazer. Hoje nós temos, por exemplo, nas redes sociais, há uma tsunami de tantas informações, discussões religiosas, teológicas, doutrinárias, e que se você ficar prestando atenção em tudo, fica louco. Baratina, como diz o dizer popular, vai baratinar a sua cabeça. Você vai ficar em confusão. Então, se é alguma coisa que traz conhecimento bíblico e edificação, podemos então aproveitar, senão simplesmente vamos descartando, não perdemos tempo com isso. E também em questões na nossa convivência com os irmãos, há aquelas pessoas que querem aprender, nos procuram, e quantas nos procuram através aí da rede social, do WhatsApp, e nós damos conselho, orientamos, são gratas e edificam. Mas há aquelas também, mesmo pessoalmente, ou através aí desses recursos das redes sociais, que querem apenas discutirem polêmicas, né? De maneira polêmica, e já tem mente formada e não aceita. Você vai falar, elas já vêm então, criam uma barreira, estão ali já meditando e armando argumentos para contestar e não para entender o que a gente está falando. Esse tipo de pessoa, a gente não perde tempo, nem dá atenção, não responde como Jesus fez. Tampouco eu vou perder tempo com vocês. Que Deus nos abençoe, que possamos estar sempre dispostos a ensinar aquelas pessoas que realmente querem aprender, mas nunca perder tempo com discussões infrutíferas, polêmicas, que não levam a nenhuma edificação espiritual.